Queremos também dar um saludo a nossos irmãos que nos acompanham por la televisão e por las redes sociais. Hoy, mis hermanos, el temario sigue en la secuencia de lo que estamos estudiando sobre el poder de los pensamientos. Como está en la pantalla, cómo nuestros pensamientos determinan nuestra salud, nuestra vida y también, mis hermanos, nuestro destino. Quiere decir que nuestros pensamientos vão definir no solamente lo que soy ahora, pero lo que voy a ser para la eternidad. Por eso el temario es muy importante. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos poco tiempo. Queremos decir, mis hermanos, de que lo que somos hoy depende de nosotros. Como pensamos define nuestra vida. Se pienso como um fracassado, sou um fracassado. E se eu penso como um vitorioso, um hijo de Deus, pues eu sou um vitorioso. Aunque não tenha todas as ferramentas à la mano, pero nosotros vamos ser lo que decidimos ser. Usted vai dizer, pastor, ¿dónde está esto en la Biblia? Bueno, tenemos muchos textos, pero voy a empezar con uno que está en el libro de Provérbios, al capítulo 23 y al versículo 7. Dice así, Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Mira lo que Salomón menciona, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Quiere decir, así como usted piensa, así es usted. Exatamente, nada diferente. Así como piensa, así es. Se usted dice, yo no puedo, usted tiene razón, usted no puede. Pero si usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así es, usted todo lo puede. Como dice Filipenses 4:13. Portanto, Salomón menciona, dice, así como piensas, así es. Nada diferente. Por eso que tenemos que entonces ahora aprender o reaprender a pensar. Porque la Biblia menciona, yo pudiera aquí dar un sermón sobre esto, las palabras y las acciones vão ser determinadas, ¿por quê? Por mis pensamientos. Não podemos fazer nada sem primeiro pensar a respeito. E a la vez que podemos madurar em nosso coração ou em nossa mente, agora vamos planear e vamos reaccionar conforme nossos pensamentos. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos que aprender a pensar de maneira correta. Miren como funciona nossa mente. Eu tenho aqui em este livro, aqui está o livro Consejos sobre a Salud. A la página 321 diz assim este livro, 321, diz assim: Satanás é o originador de la enfermidad e el médico lucha contra su obra y poder. Por doquiera prevalece la enfermidad mental. Por doquiera prevalece ¿qué? La enfermidad mental. Ahora escuchen esto. El 90% de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. ¿Cuánto por ciento tiene la base de las enfermedades en la mente? 90%, quiere decir que la mayoría de las enfermedades que tenemos se originan ¿adonde? En la mente. En la mente. Hay gente que dice assim, oh, viene el frío, me voy a enfermar. Así es. 2 dias depois está e já está enfermo porque programou a mente. Programou a mente porque vem o frio, agora é demasiado calor. Ai, me vou enfermar. E se asma. Já, claro, uno está programando a mente. Eu sempre vou enfermar. Se vem um frio, vou enfermar. Se vem a crise, vou enfermar. Se vem a pandemia, hasta vou morir. E hasta la vista, baby. Porque está programado para morir. Pero entonces, si usted declara en el nombre de Jesús la victoria, la salud, y usted declara la felicidad, la alegría, pues usted va a vivir por alegría, porque usted está declarando. Entonces, no estoy diciendo eso de que vamos a la loca decir así, voy a ser feliz, voy a ser feliz. No, usted tiene que
hacer un plan para ser feliz. ¿Y cuál es el plan? Es obedecer a Dios, porque Dios te crió con un programa de salud, alegría, felicidad y vida eterna. Este es el plan original. Y usted va a decir, ¿y por qué hay cemitério entonces? ¿Hay muerte? Porque nosotros nos descarriamos del plan original. ¿Están conmigo? Pero tan pronto usted corrige el rumbo de tu vida y organiza tu vida, y el Señor toma el control, porque el Espíritu Santo va a venir a tu vida y va a poner orden donde hay desorden, va a poner alegría donde hay tristeza, va a poner éxito donde hay fracaso. El Señor, mis hermanos, quiere reconstruir nuestra vida. Decimos amén. Pero todo, ¿dónde está la base? En la mente. Así dijo Salomón. Así como piensa, así es, nada diferente. Ahora el problema, ¿sabe cuál es el problema? Es que nos están robando nuestra identidad, nos están robando nuestro libre arbitrio, están tomando decisiones por nosotros. Por eso la televisión, por eso la radio, la propaganda, por eso la presión social, porque nosotros estamos perdiendo la identidad de sermos hijos e hijas de Dios. Por eso comemos pizza, por eso tomamos soda, por eso fumamos, por eso dormimos a la madrugada al revés de dormir temprano, porque nos lavaron el coco y ahora no podemos pensar correctamente y pensamos de manera incorrecta, y por pensar de manera incorrecta nuestras acciones son incorrectas, porque estamos siguiendo el camino de Babilonia. Escuchen esto: mente, carácter y personalidad. Qué triste que la iglesia de Dios ha abandonado el espíritu de profecía. Esa es la mayor tristeza, es el último ataque de Satanás, quitar de nosotros el don profético. Ayer el pastor Gambetta empezó a hablar del don profético, que permita a Dios que podamos, dice la Biblia, el que tiene oídos, oiga. Hoy él sigue hablando sobre el don profético. Queridos hermanos, ahí en este libro, tomo 2, mente, carácter y personalidad, la página 307, capítulo 73. Mira lo que está escrito aquí: el modo correcto de pensar. ¿Cómo está escrito aquí? El modo correcto de pensar. Por eso hay tanta pelea, tanto conflicto, tanta guerra, tanto divorcio, tanto problema familiar, porque no sabemos pensar. Si el otro está enojado, si el otro está gritando, usted tiene que rápido aprender a pensar. Él está fuera de control, ahora usted no tiene que estar fuera de control como el otro. Si el otro sale del control, está pateando, gritando y como haciendo un terremoto, un temporal, usted no tiene que hacer igual, usted tiene que controlarse. Deja que el otro esté descontrolado y que grite, pues es su derecho. A mí no tiene que afectar su descontrol del otro. Tenemos que aprender a pensar. Ahora viene alguien y dice así: toma una soda. Él está pensando por usted, él está decidiendo por usted. ¿Y qué tal si él dice: toma aquí la marihuana? Pues yo no tengo que pensar como él. Yo puedo decir, pero para decir tengo que pensar: gracias, yo no uso esto, yo no tomo esto, yo no como esto. Entonces, si aprendemos a pensar, pero nos están robando la identidad, somos como una marioneta, y todo lo que la sociedad hace, yo hago también, porque todos hacen. Por eso, mis hermanos, el modo correcto de pensar va a determinar si yo voy a ser un victorioso o voy a ser un fracasado. Cuando José fue a Egipto, él no pensaba como un egipcio, él no adoraba ídolos como egipcio, él no andaba, mis hermanos, en inmoralidad. Cuando la señora, la esposa del patrón le agarró, él dijo: ¿cómo yo pecaría en contra el cielo y contra Dios? Lo mismo Daniel y los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando Nabucodonosor levantó la estatua, ellos sabían pensar por ellos mismos. Y aunque nos mates, oh rey, sepa, no vamos a adorar el ídolo que has levantado. Ellos pensaban, ellos tenían cerebro. Y ahora, hermanos, nuestro cerebro está apagado, nuestro lóbulo frontal, hermanos, está anestesiado, y por eso no podemos discernir entre el cierto y el errado, entre el inmundo y el santo, entre el puro y el profano. Y ahora, hermanos, nosotros estamos completamente hipnotizados en este momento difícil de la historia. Por eso entonces el Señor tiene que poner presión. A ver, esta palabra que está en la pantalla, no tengo mucho tiempo, pero déjame rápido explicar esto.
un ingeniero, cuando él vaya a hacer un puente, pues él no puede colocar ahí materiales así, pues, materiales baratos, porque si va a pasar un camión en este puente se va a caer todo. Entonces este ingeniero tiene que estudiar la calidad de los materiales para que pueda poner en este puente materiales apenas de primera categoría para que cuando venga un camión o algo pesado pueda resistir. Para ir al cielo, Dios también va a hacer una prueba a cada ser humano si hay capacidad, si hay resistencia, si hay resiliencia para soportar las pruebas al lado de la verdad, al lado de la justicia, al lado de lo que es correcto, para que podamos ser miembros o participantes de la familia celestial. ¿Decimos amén? Por eso entonces en este momento van a venir pruebas, vamos a estar aquí estudiando hasta mañana, ¿no? Sobre el sello de la bestia, la marca de la bestia, el sello del Dios vivo. Y Dios solamente va a sellar a aquellos que pasaren por la prueba. Por eso tenemos que ahora aprender a pensar por nosotros. Entonces miren, la capacidad de pensar es un don de Dios. Estoy leyendo apenas los títulos porque yo no tengo tiempo de leer los textos. Qué hermoso, mira, ese es un don de Dios. Dios no me crió un robot así, Juárez, a la derecha, oh sí señor, a la izquierda Juárez, sí señor, a la atrás Juárez. No, Dios me dio la mente, los neuronas, para que yo pueda analizar, pensar, discernir, estudiar y aprender a conocer a mi Criador y su creación. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces, a la vez que viene Satanás, él nos quiere, entonces, cerrar nuestra mente. Con la mente cerrada, no podemos discernir, no podemos pensar. Y es como Sansón, oh, esta me agrada a los ojos. Quiere decir, era guiado por qué? Por las emociones, por la apariencia, por lo visual, por el sistema límbico. Hermanos, no, nosotros los cristianos somos hijos de Dios y debemos ser guiados por principios, no por emociones. Ah, esto me antoja. Oh, que te antoja? Usted tiene que entender, como dice Provérbios 23, si esto es algo engañoso o es algo verdadero. Portanto, hermanos, mire, la mente tiene que ser adiestrada. Son títulos aquí. El pensamiento correcto es nuestra única seguridad. Miren, yo voy a estar sano o enfermo, depende de mis pensamientos. ¿Por qué? Si yo estudio y aprendo, no debo tomar tomar agua con comida. Entonces es un principio, eso no es, ay, que se me olvidó, o que me gusta, o que me acuerda la mamá. No, no, no. Ese es un principio. Yo tengo que tomar mis líquidos media hora antes de las comidas sólidas. Ese es un principio. Hacer ejercicio por lo menos 3 veces por semana. No es si tengo tiempo, si no me duele la reuma, si va a llover, si hay mucho calor. No, es un principio. Tengo que tener principio. Y si no vivimos por principio, entonces vamos a vivir, hermanos, con una caña al viento. Todo nos domina, el tiempo, las amistades, todo nos domina. Entonces, mis hermanos, nuestros pensamientos tienen que ser direccionados. El apóstol Pablo, él escribe sobre esto, hermanos, aquí en el libro de Filipenses. É una cita muy conocida, Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice así. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, hermanos, todo lo que es verdadero, puro, justo, es amable, eso es lo que debemos pensar. Entonces nosotros estamos en una sociedad donde que todo está invertido. Lo que se valora, mis hermanos, es la inmoralidad. Lo que se valora, mis hermanos, es lo que es impuro, lo que es profano. Pero nosotros tenemos que ir en contra de la marea y pensar en cosas verdaderas. Me gusta mucho la experiencia que decía Martín Lutero. Nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, pero podemos impedir que ellos entren y hagan un nido a nuestra cabeza. Entonces,
Vão venir pensamentos corruptos, sim vão venir. Você vai manejando seu carrito, aí vê um outdoor, e aí está uma chica, não? Bem desnuda, tratando de vender um carro. Esto, mis hermanos, eu não entendo muito a relação de esto, pero por aí está. Então, todo lo que é puro, verdadeiro, eu tenho que cerrar as avenidas del alma para lo que é impuro, lo que é profano. E se não podemos fazer isso, já nos roubaram a identidade, já nos lavaram o coco, e agora vamos ser impíos, vamos ser paganos, vamos ser profanos. E a Bíblia diz em Apocalipse 22, 11, 12, que agora temos que tomar uma decisão. Ele que é impío, siga impío, e ele que é santo, siga santo. E todavia, diz a Bíblia. E por quê? Porque Jesus viene pronto, sem demora, para dar a cada um segundo sua obra. Queridos hermanos, a vida eterna ou a perdição vai depender de nossos pensamentos. Pero traemos esto também, mis hermanos, como leíamos aqui, 321 Consejos sobre a Salud. 90% de nossas enfermidades empieza ¿dónde? En la mente. Então, mis hermanos, para que podamos desarrollar esta resiliencia, hay 4 áreas. Mira aí a pantalla. La área del físico, el cuerpo. Então, por dizer, se estou sempre com dor de cabeça, sempre com cansancio, desânimo, sempre com alergia, sempre com dolores, sempre com inflamações, sempre com diarreia, sempre com estranhamento, sempre com um montão de... Pues algo está mal. Mi corpo está a gritos dizendo, cambie o rumbo. Você não pode seguir assim. Pero sigo tomando café, sigo desvelado, não tomo água, não hago exercício. Então, mis hermanos, vamos seguir pagando o preço, porque não podemos razonar, não podemos pensar. Já mencionado aqui algumas noites, se eu tenho na pedra do sapato e me duele meu dedo, de que serve tomar um antibiótico, tomar uma vacuna? Não, esta não é a solução. Em Babilônia nos lavaram o coco, corre ao doutor, corre à farmácia, toma um painkiller. Não, hermanos, o que temos que fazer agora é parar e pedir ajuda ao doutor de los doutores. Ele me vai ajudar. Por quê? O livro de Isaías diz assim, que uma voz nos vai guiar ao caminho correto. Porque se você come zanahoria, manzana verde, se você come como Deus manda, você não vai ter diabetes, você não vai ter hipertensão, câncer. O que é câncer? Deus criou o câncer? Não, este é apenas uma consequência de errores do estilo de vida, muito estresse, errores da dietética, porque está comendo muita toxina, cargado de ácido úrico do corpo, cargado de amônia, colesterol elevado. Então, quando aprendemos a obedecer, automaticamente Deus vai interferir para romper a maldição e vamos viver uma vida em abundância. Decimos amém, hermanos? Pero a parte física é apenas um detalhe, porque temos a parte emocional. A parte emocional, hermanos, é muito importante. ¿Por quê? Porque aí dijo, assim como pensa, assim é. Então, se eu penso que mi suegra é o diabo, pues assim vai ser. Agora, se eu le digo a mi suegra, como te amo, suegra, pues assim é. E você vai dizer, pero se você está falando mentira, porque você não ama, pues pida a Deus, Senhor, eu quero amar mi suegra, ajuda-me. E aí vem minha esposa, vem chegando, agora não pode falar dela suegra. Hermanos, está em nossa decisão amar ou odiar, abraçar ou rechazar, está em nós. Agora, se eu miro a uma pessoa e digo, não, eu não trago, pois é tu decisão, são tus pensamentos. Pero se você pede em nome do Cordeiro que foi imolado, a graça de Cristo para amar hasta tus inimigos, você está em el buen caminho. E se alguém que te pega a direita, você voltea a esquerda, você está em buen caminho, porque você está seguindo os passos do Cordeiro. É tu decisão. Pensa agora por dizer, hablando da parte emocional, pensa uma experiência negativa que você teve de niño. A ver, arranca isto. Quem sabe você odia a sua abuelita. Talvez você odia alguém que abusou de você, não apenas sexualmente ou fisicamente hablando, pero alguém que te agredia, alguém que gritava com você. E agora que a pessoa morreu, já nem está aqui, pero você todavia sigue arrastrando este cadáver, este peso, esta mágoa. Arranca isto de adentro.
Porque se vamos seguir, hermanos, odiando a alguém que talvez que já nem está, que já morreu, pero usted sigue llevando este defunto, esta tristeza, esta mágoa, este rancor, este ódio, usted nunca vai ser feliz. Tus células não podem desfrutar de químicos de alegria, como mencionava lá outra noite, se você sigue com pensamentos amargados. Perdona. Amanhã vamos falar disso, se Deus nos dá a vida. Perdonar e amar. Isto vai afetar tu vida, de tal maneira que você vai hoje à noite à cama e vai dormir feliz, porque você quitou aquele defunto, aquele peso que você carregava. Pensa em alguém que você odia allá del passado e pida que Deus te arranque isto e perdone a esta pessoa. Se ela está viva, melhor que la chame e diga: mira, todo lo que usted me hizo, em el nombre de Jesus, hoje decidi te perdonar. E hágalo, e você vai dormir feliz, sem nenhuma pastilha. Amém, irmãos? As emoções, temos que liberar-nos. Por decir, se você tem uma pessoa que está, quem sabe tu cônjuge, você diz: ai pastor, você pensa que é fácil ser feliz porque você não duerme com meu marido. Bueno, eu não quero dormir com tu marido, pero esse é o homem que você escolheu. Agora, que tem que fazer? Pues tem que enfrentar tu problema. Allá em meu país se diz: montou o burro, suporta o trote. Então, você tem que arreglar isto. Você tem que enfrentar tu problema, ir à consejeria, e a buscar um pastor, não sei, mas há que buscar arreglar isso, porque você não pode seguir infeliz, porque se tu tem pensamento negativo, você não pode estar feliz, e muito menos sano. Então, meus irmãos, se analisamos estas áreas, pero a mais importante é a parte espiritual. A parte espiritual. Se nós queremos alcançar a vida eterna, a alegria, a paz, a felicidade, a sanidade sem Cristo, você está perdendo o tempo. Aqui tenho uma pantalla. Como esta pantalla pudiera estar prendida se não estuviera enchuflada a força? Pues melhor que esta pantalla, aunque nueva, ni iba a prender, porque tiene que estar enchuflada a la luz, a la fuerza, a la fuente del poder. Y ahora sí la pantalla va a brillar. Usted no puede ser feliz y encontrar una razón de vida si usted no está enchuflado a la fuente del poder, que es nuestro Creador. Dios no tiene vida, Él es la vida. Dios no tiene amor, Él es amor, hermanos. Dios es la fuente de toda felicidade. Hay gozo e plenitude em sua presença. Portanto, temos que orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude, porque, meus irmãos, Satanás quer roubar nossa identidade. Satanás quer dizer que nós somos mendigos, e é mentira. Você é um príncipe, uma reina, um rei, hijo del rei del universo. Amém? Então, meus irmãos, e a la vez que você descobre que você pode pensar positivo, agora você vai ajudar a outros. Você não vai mirar a outro e dizer: eu sou melhor que você. Não. Agora você vai procurar ajudar a los outros, amar a los outros e a levantar aqueles que estão também caídos a lo largo del caminho. Mente, carácter e personalidade, o mesmo livro que estava lendo, diz, página 119, Nuestro Padre Celestial mide e pesa cada prueba antes de permitir que lhe sobrevenga al creyente. Ele considera as circunstâncias e a fortaleza del que va a suportar a prueba de Deus e nunca permite que as tentações sejam maiores que sua capacidade de resistência. Portanto, se você está passando por pruebas, por horas difíceis, por situação amarga, por uma crise financeira, por um problema de saúde, levanta a cabeça, agarra de la mano del Senhor e diga: Senhor, sou tuyo, sustenta-me com a força de tu poder. Hermanos, já sabe que he aprendido em minha vida. Eu não he vivido muito, nomás 61 anos, pero he aprendido uma lição. Quando me vem uma prueba, eu nunca mais vou a pedir: Senhor, quita-me este mal. Porque eu sei que se Ele me quita agora, porque Ele é bondadoso e me quita, pero mais adelante o problema vai venir maior e pior. Então, o que tenho que dizer: Senhor, dá-me força para sair adelante desta crise. ¿Agarraram a ideia, hermanos? Quando venga uma prueba, uma tribulação em tu vida,
no pida de maneira negativa, ai, pobrecito de mim, ai, por que essa tribulação, por que Deus me mandou este câncer? Não, 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 não. Você diga, Senhor, venga lo que venga, dá-me força para glorificar tu nome e não renegar de tu glória. Oh, meus irmãos, traímos el oprobio al nombre del Señor quando estamos aí como um bando de lavadeiras, não? Hablando negativo, e ai, pobre de mim, como sou pobre, mira o vizinho que tão rico, ai, a esposa del vizinho que tão hermosa. Bueno, a escolha é tuya, não? Assim que, hermanos, miren, Deus ha criado el ser humano de maneira diferente. Os homens e as mulheres somos diferentes. Portanto, mis hermanos, temos que entender que Deus está pendiente. E por que le digo isto, hermanos? Porque pensamos diferentes, não pensamos igual. Temos, hermanos, 46 cromossomos, 23 de papá, 23 de mamá. E quando você analisa os cromossomos, você vai ver, aí está o desenho do cromossomo X, Y. El homem, hermanos, é sencillo, uma Y-zita assim sencilla, humilde. A mulher é uma X bem hermosa. Porque a mulher tem montão de funções. A mulher, hermanos, sabe lavar roupa, cuidar dos niños e cuidar da comida e está fazendo mil utilidades. O homem, nomás uma utilidade, já não sabe fazer outra coisa. Pero lo que o homem pensa, lo que a mulher pensa, que o homem pensa como ela e quer que o homem haga mil coisas a la vez. O homem não pode funcionar assim, porque o homem não foi programado desta maneira. Então temos diferenças, mas também o homem não pode esperar que a mulher tenha a força que ele tem. Portanto, somos seres diferentes, não podemos pensar igual, hermanos. Temos que respeitar um ao outro, em la casa, em la igreja, em trabalho, e aonde vayamos a la escola. E se aprendemos a pensar corretamente, perdonando os outros, ajudando os outros, então nos complementaremos, porque na mesma mão, hermanos, não há dois dedos iguais, e a mão a la vez usa todos os dedos e hace sua obra. Decimos amém? Então, hermanos, ¿de que depende nossa vida? ¿De quem depende nossa vida? ¿De quem depende nossa saúde? ¿De quem depende nossa situação financeira? Pues de nós outros, porque somos o que pensamos. Isso é o que disse sábio Salomão: assim como pensa, assim é. Mi tempo passou já, não quero que me arreganhem depois. Vamos a terminar. Hermanos, termino com esta cita aqui, ou esta pantalla melhor. Todos estamos em um contexto diferente, ok? Todos venimos de uma situação privada diferente. Então, o que me passa a mim não passa com você, o que passa com você não passa com outro. Cada qual estamos, hermanos, em um laboratório, pero isto todos estamos igual. Vamos reaccionar conforme que, aí está na pantalla, como interpretamos como se el environment, como se diz? El environment. El meio ambiente, graças. Nós vamos pensar, hermanos, como interpretamos o meio ambiente. Por dizer, terminamos com a história de José. José estava em um meio ambiente positivo ou negativo em Egipto quando chegou allá? Completamente negativo. E parecia que quanto mais se movia, mais abaixo iba. Qual deveria ser seu pensamento? Ah, Deus me abandonou. Oh, não, se aquele que meu papá contava de Deus de Abraão, de Isaac, era todo na broma. Mira minha situação. Pois foi assim que pensou este José? Não. Não, ele era fiel ao Senhor. E quanto mais Satanás lo esmagava, mais José era fiel ao Senhor, hermanos. E um dia, ele então, hermanos, mirou quando a mão do Senhor tomou o controle de sua vida. E quão rápido, hermanos, Deus movimentou todas as coisas e colocou na posição superior a qualquer egípcio, a não ser abaixo do faraó. Decimos amém? Consequências. Se você é fiel agora al Señor, a la ley de Dios, a la palabra del Señor, más tarde o más temprano, la mano de Dios se va a mover, aquella enfermedad va a desaparecer, aquella crisis va a romper, aquella maldición va a desaparecer, porque el hombre falla, nuestra familia falla, pero Dios nunca. Hermanos, que Dios nos bendiga, que podamos entender que el ladrón viene a matar, robar, destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén.